Paz e alto para os irmãos. Paz e alto. Bom, eu vou estar lendo aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Vou estar lendo essa tradução aqui. Essa aqui diz assim, Apocalipse 12, versículo 9. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente antiga, o chamado diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo, a terra, e seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Esse versículo aqui, ele fala que Satanás, ele está enganando toda a terra. Algumas traduções falam, ele enganou a terra inteira. Nessa que fala, ele está enganando, porque ele ainda está nesse processo ainda, ele está enganando. Mas o interessante é que esse versículo fala que ele enganou a terra toda, a terra inteira. Quando fala que ele enganou a terra inteira, inclui também todos os crentes. Todos os crentes, inclui os pastores, inclui os padres, tudo foi enganado por ele. O único que vai vencer a Satanás agora é o filho varão. Por quê? Porque Yahshua está tirando o filho varão desse engano. Satanás enganou o mundo inteiro. Porém, o filho varão, ele vai vencer a Satanás. Onde está isso? Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Fala que o filho varão venceu a Satanás, graças ao sangue do Cordeiro. O único, então, que vai vencer a Satanás é o filho varão. Então, um dos motivos de eu estar fazendo esses estudos é para mostrar para os irmãos a mesma visão que eu tenho. Eu quero que os irmãos tenham o mesmo entendimento que eu tenho com respeito ao que vai ser explicado aqui nesse estudo. Porque na hora que os irmãos passam a ter a visão que eu tenho, é aonde nós estamos posicionando para se tornarmos a igreja de Filadélfia, para se tornarmos o filho varão. Porque o filho varão é o único que vai vencer a Satanás. E ele vai vencer a Satanás como? Escapando desse engano, saindo fora desse engano que ele criou para toda a humanidade. Então, hoje, se eu falar para um pastor que ele está debaixo do engano de Satanás, se eu falar para as denominações que os crentes estão debaixo do engano de Satanás, eles vão rir de mim. Eles vão rir de nós se nós falarmos isso para eles. Mas todos estão enganados. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Satanás enganou algumas religiões, enganou algumas pessoas. Não. O texto está dizendo que ele enganou a terra inteira. Olha o tamanho do poder de sedução que o maligno tem. Então, ele é um ser muito inteligente, é um ser maligno que está trabalhando até hoje, enganando toda a terra. Porém, a Escritura mostra um grupo de pessoas que vai sair vitorioso. Por quê? Porque vai escapar desse engano. E eu quero mostrar para os irmãos hoje que engano é esse que Satanás criou para enganar toda a terra. Porque só assim você pode sair do engano dele, descobrindo qual é o engano, o que é que ele está fazendo para enganar toda a terra. Aí sim, aí você tem condição de se tornar um vencedor, fazer parte de um daqueles que vão subir lá para a glória. Porque só vai subir para lá quem conseguir vencer, escapar desse engano que ele criou para todas as pessoas aí. Só que antes de eu falar, então, sobre o que é o engano de Satanás, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: para entender esse vídeo aqui, ó, seria bom a pessoa, tanto que eu vou estar lançando aí no canal Atalaia de Aula, vamos estar editando e lançando também esse estudo lá. Seria bom a pessoa assistir esse vídeo aqui junto com aquele outro vídeo que eu lancei lá, onde eu falo que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo seduzida, caiu em transgressão. Foi enganada e caiu em transgressão. Lá nesse vídeo, nós mostramos que a mulher ali do livro de Gênesis, ela representa a igreja. A igreja hoje em toda a terra que está caída. A igreja caiu. E aí eu quero falar mais um pouco sobre isso, para depois nós ir mostrando algumas imagens aí, para a mente dos irmãos abrir, para os irmãos entenderem a visão que eu tenho, o entendimento que eu tenho com respeito a esse versículo e com respeito a esse engano de Satanás. Então veja bem, meus irmãos, no livro de Gênesis,
O livro de Gênesis, ele é o princípio. E o livro de Apocalipse, ele é o fim de tudo. Já falei isso em vários vídeos meus. Tudo que está no livro de Gênesis, está no livro de Apocalipse. Por exemplo, no livro de Gênesis, nós vemos ali uma serpente, nós vemos ali uma mulher e nós vemos ali a semente da mulher. Então, ali nós vemos três coisas ali. Ali nós vemos ali... Nós podemos acrescentar até mais coisas, mas eu quero pegar só algumas aqui. Por exemplo, Adão, eu já mostrei que é uma tipologia de Yahshua. Eva, a mulher, é uma tipologia da igreja. E tem, lá também fala da serpente, que é o próprio diabo, o próprio Satanás ali. A serpente ali, o diabo usou a serpente para poder enganar ela. Então a serpente ali estava representando o próprio Satanás. E lá também fala da semente da mulher, a descendência da mulher. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 12, lá também aparece a serpente. O que nós lemos aí agora? Satanás, a antiga serpente. Por que o texto fala a antiga serpente? Porque está se referindo à serpente lá do livro de Gênesis. Os dois se tornou um para poder enganar a mulher. Satanás encarnou ali na serpente para poder seduzir Eva e enganar ela. Então, em Apocalipse também tem a serpente. Em Gênesis tem a serpente. Em Gênesis tem a mulher. Em Apocalipse 12 também tem a mulher. Foi visto no céu um sinal, uma mulher. Então, no Apocalipse também no Apocalipse também tem uma mulher. Lá em Gênesis tem a semente da mulher, o descendente da mulher, o filho da mulher. No livro de Apocalipse, capítulo 12, fala: a mulher estava grávida, pronta para dar luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. Então, tudo que está lá em Gênesis se consome lá no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a revelação de toda a Escritura. Começou em Gênesis, porque a palavra Gênesis significa início, é o princípio. Apocalipse é um resumo de tudo. Então, a história que está em Gênesis está lá em Apocalipse, já está sendo narrada lá em Apocalipse. Lá em Gênesis tem uma mulher grávida, pronta para dar luz a Abel ali, a Caim. Então, tinha uma mulher grávida. Até foi: em meio a dores, você vai dar a luz a filhos. E aí nasceu o descendente da mulher e a descendência da serpente. Então, lá no Apocalipse também tem uma mulher grávida. Foi visto no céu uma mulher vestida do sol que estava grávida. Então, estou mostrando para os irmãos tudo, comparando um com o outro, para nós entendermos o que eu quero passar para os irmãos. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, diz assim, olha o texto: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem, entre a tua descendência e a descendência dela. E tu lhe ferirás o calcanhar. Está vendo aí? Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui o texto está dizendo que a descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, vai esmagar a cabeça de Satanás, vai derrotar a Satanás. Só que a descendência da mulher aqui não é só Yahshua, que nasceu de Maria. A descendência da mulher aqui é o filho varão, os vencedores, que vai nascer da igreja que está em toda a terra. Porque a mulher do Apocalipse 12, vestida do sol, é a mulher em toda a terra. A descendência dela ali é um grupo de vencedores, igual eu já ensinei em vários vídeos aí. É por isso que no capítulo 12, versículo 11, fala: eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Então não é só Yahshua que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai vencer a Satanás, não. É Yahshua e eles. Então, quando fala ali o descendente da mulher no livro do Apocalipse, ali, o filho varão, no capítulo 12, são eles, é um grupo. E Yahshua vai vencer junto com eles. Por isso que é só eles que vai ser arrebatado. Por isso que é só eles que vai lá para a glória, porque eles vão vencer o engano que Satanás criou no mundo inteiro. Então, ali em Gênesis, tinha uma mulher caída, Eva. Ela representa a igreja. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, tem uma mulher caída, é a igreja. Só que lá em Gênesis, o Eterno não falou que Eva ia vencer a serpente. Não, o Eterno falou: o seu descendente, a sua descendência é que vai esmagar a cabeça da serpente. O Eterno fez uma profecia. Só que essa profecia, ela ainda está para se concluir. Quando é que ela vai se concluir? Apocalipse, capítulo 12, versículo 11.
Versículo 5, acontece o arrebatamento. A mulher deu à luz a um filho varão, os vencedores, e eles foram arrebatados para o trono do Criador. Aí no versículo 11 fala assim, eles venceram a Satanás, graças ao sangue do Cordeiro. Ali a serpente foi derrotada. Aí fala o quê? Ele foi lançado para a terra. Quando ele foi lançado para a terra, o que aconteceu? Ele perdeu o seu lugar lá no céu, ele foi derrotado, o filho varão arrebentou com ele. Então, quando o filho varão chegar lá no céu, é o esmagamento da cabeça da serpente, é a derrota de Satanás. Ele foi jogado para a terra, ele foi derrotado, ali já está derrotado. Lá ainda diz assim, o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite. Então, veja bem, meus irmãos, nós temos que entender esse estudo aqui para nós entendermos quem é o filho varão, para nós podermos tentar fazer parte desse grupo, porque é esse grupo que vai ser arrebatado e esse é o único grupo que vai vencer Satanás em toda a terra, porque a igreja não tem condição alguma. Ela está embriagada no vinho da Babilônia, ela está debaixo desse engano do maligno, debaixo desse engano de Satanás. Então, é isso que eu quero mostrar para os irmãos nesse estudo. Vou passando aqui página por página para nós chegarmos lá. Então, no vídeo anterior lá, eu mostrei lá, 2 Timóteo 2, versículo 14, que quem foi seduzido e caiu foi a mulher, e não Adão. Aí eu mostrei que a mulher é um tipo da igreja. Por quê? Porque a igreja caiu lá no concílio de Nicéia, quando ela sentou para ouvir Constantino e os bispos de Roma. Ali a igreja recebeu os credos, os dogmas, as doutrinas que aquela hierarquia criou. A hierarquia criou doutrinas malignas e passou isso para a igreja aceitou. Aí, então, a igreja caiu ali, no concílio de Nicéia. E por isso que o texto de Timóteo diz que não foi Adão que caiu, mas foi Eva que foi seduzida e caiu em transgressão. Por quê? Porque o texto está querendo nos mostrar que não foi Yalcha que caiu, foi a igreja que caiu lá no concílio de Nicéia. Então, a igreja hoje, o cristianismo em peso, está debaixo do engano de Satanás, está enganado por Satanás. Por quê? Porque o cristianismo em peso, com os pastores e padres e os crentes da denominação, está tudo debaixo de idolatria e enganado por Satanás. Então, por isso que fala, Satanás enganou a terra inteira, mas a semente da mulher, o filho varão, é o único que vai vencer o maligno, ele vai vencer junto com o Yalcha. Ele é o único, por isso que ele vai ser arrebatado, ele vai sair fora dessa idolatria, desse engano todinho. Nós vamos ver daqui a pouco, então. Então, Apocalipse 12 nos mostra com clareza que o diabo enganou toda a terra. Agora, como é que ele enganou toda a terra? Da mesma forma que ele enganou Eva. Como é que ele fez para enganar Eva? Ele usou a serpente, porque a serpente andava e falava. Então precisava de um animal que falava para poder se comunicar com Eva. E aí ele fez o quê? Ele usou a serpente. A serpente veio até a Eva e falou assim, é assim que disse o Criador? Pode comer de todas as árvores, tal. Ele já começou a distorcer a palavra do Eterno. Mas o que Satanás fez ali para enganar ela? Ele misturou a sua palavra com a palavra do Eterno. O que Satanás fez para poder enganar a igreja? Ele misturou a mentira com a verdade. Isso aconteceu aonde? Lá no concílio de Nicéia, no ano 325. E o que mais que Satanás fez ali? Ele levou Eva até outro. Eva deixou Adão lá e foi após outro. Por isso que o apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3, ele fala assim, quero vos apresentar como uma virgem pura, a um único marido, a um único esposo, a Yalcha Mashiach. Mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu Eva, seduziu a mulher, vocês também sejam seduzidos e vão após outro Mashiach, o qual nós não temos pregado, e vão também após outro evangelho, ou outro espírito, que nós não temos anunciado. Ele estava mostrando para a igreja que isso poderia acontecer com ela, e aconteceu. A igreja deixou Yalcha e foi dar ouvido a Constantino e os bispos de Roma. Os bispos de Roma que estavam fazendo agora o papel da serpente. Eles estavam seduzindo
a igreja, levando ela a outro Machia. Quem é o outro Machia que eles levou? Eles levou ela para Jesus Cristo. Se você não assistiu o vídeo lá, entra lá e assista. Está lá no canal lá, Atalaia de Aula. Não foi Adão que caiu, não foi Adão que foi seduzido, mas Eva que sendo seduzida caiu em transgressão, a mulher ali. Então ela representa a igreja, que sentou lá no concílio de Nicéia e deu ouvido aos bispos e aceitou o outro, aceitou Jesus Cristo, o Deus Sol da Babilônia. Então, ela foi enganada, foi ali. E aí eu vou usar as fotos de novo aqui, eu vou colocar aí as fotos aí do Templo do Vaticano, aonde o templo tem o formato de uma serpente. Aí eu mostrei para os irmãos aí, ó, por que eu mostrei isso aí? Porque o Eterno não deixa nada escondido, e ele não aceita Satanás fazer nada escondido. Tudo tem que ser mostrado, porque o filho varão, no final dos tempos, ele vai ver tudo isso aí. Lá onde está a presa da serpente, lá no finalzinho, é onde o Papa fica para poder falar para essa plateia toda aí. Pode colocar outra imagem que vai ficar melhor ainda para os irmãos entenderem. Então, o que acontece? O Papa fica dentro da boca da serpente, falando para aquela plateia. Por quê? Porque a serpente, hoje, está sendo representada por um clero. Que clero é esse? O clero que foi criado lá na época de Constantino, chamado de Nicolaítas na Bíblia. Apocalipse capítulo 2 fala assim, e Alves fala assim, tens aí os Nicolaítas. Eles seduzem, eles enganam, ele leva os meus servos a cometerem idolatria. Está no livro de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Ele fala dos Nicolaítas. Nicolaítas é o quê, Romulo? Já falei em vários vídeos. Os Nicolaítas vêm de uma palavra chamada Nicolaus. Nico e Laus. Nico significa subjugar. E Laus significa povo-lei. É uma hierarquia que foi criada dentro da igreja. Essa hierarquia é formada por bispos, cardeais, arcebispos e os padres e o Papa ali. Dentro das denominações evangélicas, é o bispo, é o pastor, é o evangelista, é o diácono. Essa hierarquia está dentro da igreja. São os Nicolaítas, são eles que enganam a igreja. Eles hoje é a boca da serpente falando. Então, veja bem, irmãos, essa hierarquia ela é maligna, foi colocada lá dentro da Igreja Católica. A primeira hierarquia ela passou a existir dentro da Igreja Católica, depois dentro das denominações evangélicas. Os Nicolaítas eles surgiram na era de Pérgamo, e os Nicolaítas estão até hoje aí, ó, porque eles é a boca da serpente hoje enganando toda a igreja. A igreja está caída graças a esses homens aí, porque eles receberam essas mensagens que veio de Satanás e passou para a igreja caiu. Hoje o filho varão vai sair fora de tudo isso aí. Então o que acontece? Eu vou colocar um vídeo aí da igreja católica lá, louvando a Satanás, para vocês verem que ela está interligada com a serpente. A mensagem que ela recebeu de Satanás. Está passando essa mensagem para a igreja aceitou. Eu vou colocar eles louvando Lúcifer lá dentro para vocês verem no vídeo aí. Supernis luminaribus misceatur, flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Esse é o outro que foi apresentado para a igreja. A igreja está em adultério com esse ídolo aí criado pela igreja católica. O maior engano de Satanás hoje é a Trindade e Jesus Cristo. Se ela não se libertar desses ídolos, ela não tem condição alguma de fazer parte do filho varão. É por isso que é poucos. O filho varão é um remanescente.
Por isso que é poucos que vai subir no primeiro arrebatamento. Por quê? Porque tem que abandonar esse ídolo aí. Ó. A Igreja Católica é que trouxe esse demônio aí, jogou para dentro do cristianismo. Então a igreja está debaixo de idolatria graças a Jesus Cristo e à Trindade. A maior aberração que existe hoje é Jesus e a Trindade. Por exemplo, o que eu quero trazer para os irmãos? O que eu vou colocar foto para poder os irmãos entenderem. Quando Constantino entrou para dentro da igreja no ano 325, ele fez um concílio. Nesse concílio, até ali a igreja acreditava que Ialcha, o seu nome era Ialcha, e que Ialcha era um homem, não um Deus encarnado. Tinha um homem um presbítero chamado Ário. Ário defendia que Ialcha era 100% homem, mas Constantino e os bispos que receberam a mensagem de Satanás, não, eles aceitaram o quarto evangelho e passou a pregar que o Filho do Eterno era um Deus encarnado. Passou a pregar que o Filho do Eterno era um Deus encarnado que veio a esse mundo. Foi aí, então, que a igreja caiu. Ela aceitou o Deus Sol. Por que o Deus Sol? Porque Constantino ele era um adorador do Sol. Constantino adorava o Sol. E Constantino nunca se converteu. Então, Constantino passou a pregar Jesus, o Deus Sol. Está lá no livro de Tamuz, capítulo 8. No livro de Tamuz, capítulo 8, fala do Deus Sol, que Israel estava adorando com as costas viradas para o santuário. Israel estava adorando o Deus Sol da Babilônia. Aí, Constantino falou o quê? Se o Filho do Eterno, então, é um Deus encarnado que veio à Terra, que lá no Concílio de Nicéia, no ano 325, e se tornou um dogma para a igreja. Se tornou um dogma, que ninguém podia contestar isso aí. Ário contestou e foi expulso. Ele foi banido de Roma. Mandou ele lá para longe. Você não pode pregar aqui mais, não. Porque para pregar aqui agora tem que pregar que o nome não é Ialcha, é Jesus, e que ele é um Deus encarnado. Aí Constantino, então o que nós temos que fazer agora? Nós vamos pegar todas as traduções da Bíblia e vamos aonde fala que o Filho do Eterno, aonde fala que as pessoas vinham até o Filho do Eterno e prostravam-se diante dele em sinal de reverência e de respeito, nós vamos colocar que as pessoas adoravam a ele. Quer ver? Eu vou colocar para os irmãos aí na tela aí. Lucas 24, 52. Tá, essa aí é a Bíblia de Jerusalém. Aí diz assim, ó, eles se prostraram diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria. Está falando que os apóstolos prostraram-se diante de Ialcha. Eles prostraram diante de Ialcha. Quando você vai na Bíblia Almeida, a Bíblia Almeida está, eles adoraram a ele. Lucas capítulo 24, 52. Na Bíblia de Jerusalém, toda vez aparece dessa forma aí, ó. Eles se prostraram diante de Ialcha. Lucas 24, 52. Quando você vai na Bíblia Almeida, esse clero e esses teólogos malignos, usados por Satanás, o que eles fizeram? Eles foram lá e mudaram a palavra prostraram e colocaram, eles o adoraram. Por que eles fizeram isso? Porque eles receberam um dogma da serpente, de que o Filho do Eterno é um Deus encarnado. Mas os apóstolos nunca ensinou isso. Os apóstolos sempre ensinaram que Ialcha era 100% homem. Por isso que Paulo falou, há um só Criador, Ial, e um só mediador entre o Criador e os homens, Ialcha, o homem. Mas por que eles fizeram isso? Para colocar a igreja debaixo de idolatria. Porque a igreja passou, então, a crer em um outro, no Deus solar, no Deus Sol, e passou a adorá-lo. Por isso que nas denominações eles dizem, nós temos que adorar a Jesus, nós temos que adorar o Filho do Criador, porque na Bíblia nossa está escrito. E os apóstolos adoravam ele, então nós também temos que adorar. E quando você adora qualquer pessoa, sem ser o eterno Criador do universo, você está debaixo de idolatria. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 26 em diante, fala assim, no versículo 29, fala assim, eles abandonaram o Criador e serviram e adoraram a criatura. Eles adoraram a criatura no lugar do Criador. E Ialcha é uma criatura. Onde está isso, amigos? Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Fala, ele é o primogênito de toda criatura. Ele é o primeiro de toda criatura. Então, ele é uma criatura. Só que Constantino
E os padres e os pastores, se você falar isso com eles hoje, eles falam assim, nunca, o filho não é uma criatura. O filho é Deus, é o próprio Criador, ele é o eterno, ele nunca foi criado. Mas só aí ele já começou a entrar em contradição. Desde quando o filho tem a idade do pai? Algum irmão já viu um filho ter a idade do pai? Nunca. Por quê? Porque o único que é eterno é o pai. E o pai sempre é mais velho que o filho. Não existe o filho ter a idade do pai. Só que os pastores, usados pelo maligno, usados por Satanás, e os padres, falam que o filho é eterno. Porque onde eles aprenderam isso? No Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia, Constantino e os padres ensinou que o filho, lá está escrito no dogma lá, ele é Deus de Deus, ele é eterno igual ao pai, luz da luz. Tudo que o pai é, ele é. Não. A Escritura mostra que o filho está abaixo do pai. Abaixo do pai está o filho, e abaixo do filho estão todas as coisas. O filho está acima de tudo, menos do pai, porque o pai é o supremo, ele é o criador de tudo. Aí eu estou mostrando para os irmãos, só para os irmãos terem noção. Então, no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 25, Hebreus, capítulo 1, versículo 6, se você ler na Bíblia Almeida, vai dizer assim, e todos os anjos o adorem. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Só que a mesma passagem, Salmos 90, versículo 7, porque Hebreus, capítulo 1, versículo 6, é a mesma referência de Salmos 90, versículo 7. Fala assim, e todos os deuses prostrem-se diante dele. Prostrem. Prostrar é uma coisa, adorar é outra. Todas as pessoas prostravam diante do rei Salomão e diante do rei Davi. As pessoas prostravam, porque prostrar é sinal de reverência. Na Bíblia King James, no livro de Josué, capítulo 5, versículo 14, lá na Bíblia King James, fala assim, eles prostraram diante do anjo de Ial, em sinal de reverência. Mas quando você vai para a Bíblia Almeida, fala, eles o adoraram, porque o anjo de Ial é o próprio Yahshua. Mas aí eu estou mostrando para os irmãos que adorar a Yahshua é estar debaixo de idolatria. Mas, Romeu, então por que na Bíblia Almeida está mandando adorar? Porque os corruptos, os homens usados pelo maligno, quando eles passaram a pregar que o Filho era Deus encarnado, que era o próprio Criador, eles então teriam que fazer, mudar, mexer na tradução para poder levar as pessoas a adorar o Filho. Mas o Filho não é para ser adorado. O Filho é para ser reverenciado, honrado, respeitado, mas não adorado. Adorado é Ial dos exércitos. Por isso que Yahshua falou, Satanás falou, se você prostrar e me adorar, eu te dou a glória do mundo. E Yahshua falou, arreda Satanás. Porque está escrito, estava escrito aonde? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, está escrito, somente a Ial, o Criador, adorarás, e só a ele prestarás culto. Então, o próprio Yahshua ensinou para nós, não é para adorar ele, é para adorar o Pai. O apóstolo Yohana fala que ele prostrou diante do anjo que estava mostrando toda aquela revelação para ele, ele prostrou diante do anjo para adorar o anjo. Apocalipse 19, versículo 10. O anjo falou com ele, não faça isso. Siga o exemplo de Yahshua, adore o Criador. Então, Yahshua ensinou para a igreja adorar o Pai. Mas aí veio os homens, a hierarquia, os nicolaítas, os pastores, os padres, os bispos, colocou a igreja debaixo de idolatria adorando o Filho, porque eles passaram a pregar que o Filho era um Deus encarnado. Então, qual é o maior engano? Qual é a maior sedução e o engano que Satanás está usando hoje? Adorar a Jesus Cristo, um Deus criado pela igreja católica que veio lá da Babilônia, que não é Yahshua, porque Yahshua não é um Deus encarnado. Yahshua é um homem, 100% homem. Ele era um ser celestial que se tornou um homem. Yahshua é 100% homem e até hoje ele é 100% homem. Por quê? Porque no livro de Timóteo, 50 anos depois que ele subiu para cima, Paulo ainda fala, Yahshua, o homem. E por isso que no livro de 1 João fala, todo espírito que não confessa que Yahshua veio em carne, que veio como homem, todo espírito que não confessa não é do Criador, é o espírito do anticristo, do antimachia. Então, esses líderes das denominações estão embriagados nessa idolatria aí. Aí eu estou mostrando para os irmãos, então, todas essas passagens aí, quando os irmãos conferem na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia Tradução Novo Mundo, na NVI, na Bíblia King James, quando os irmãos pegam essa tradução para conferir, não aparece a palavra adorar. Por quê? Porque se você adorar o Filho, você está debaixo de idolatria, você não vai fazer parte do Filho varão. O que vai fazer o Filho varão ser arrebatado é não adorar o Filho, é não adorar
a 3 deuses, é não adorar a Trindade, é adorar a Ial dos exércitos. É isso que coloca ele na condição de vencer a Satanás. Vencer a Satanás não é vencer o... Eu tenho que vencer a Satanás. Como é que eu faço para vencer Satanás? Como é que eu faço para vencer? Vencer o engano que ele criou. Ele é o sedutor, o enganador de todo mundo. Ele levou Eva após outro. Ele levou Eva a acreditar num evangelho misturado, mentira com verdade. Ele levou a igreja a acreditar em Constantino e nos bispos, que ele estava falando na boca deles. Aí a igreja caiu em idolatria. Então, você que não assistiu o vídeo anterior lá, acesse lá para você entender. Não foi Adão que foi enganado, mas a mulher que, sendo seduzida, caiu. A mulher é quem? A igreja. Porque Eva representa a igreja. Então, os nicolaítas arrebentou com a igreja. O clero acabou com a igreja, colocou ela todinha debaixo de idolatria. Então, para nós vencermos hoje, nós temos que vencer esse clero. E o clero fez o quê? Nós temos que vencer o engano de Satanás. O clero fez o quê? Ele levou a igreja após o outro, levou ela até Jesus Cristo. Agora, olha aqui, ó. Já li em vários vídeos. Daniel, capítulo 8, versículo 12, diz assim, ó. Vou estar lendo aqui para os irmãos, que diz assim, ó. Daniel, capítulo 8, versículo 12. Aqui diz assim: ele chegou até exaltar-se contra o príncipe dos exércitos, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário, e o exército sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade, e teve isso naquilo que empreendeu. Daniel, capítulo 8, versículo 9, fala do pequeno chifre. O pequeno chifre é Roma. Roma começou com os imperadores. Por volta do ano 270. Então, o que acontece? Roma ela começou com os imperadores. E aí, depois, Roma passou a ser controlada pelos papas. Depois veio a Roma papal. Primeiro, ela começou a ser governada pelos imperadores. Depois, os imperadores passaram o governo de Roma para os papas. Isso começou a quando? Isso começou no ano 200, por volta do ano... Eu já lancei vídeos aí mostrando a data de 272, 271, mas hoje nós sabemos que a data correta, então, não é essa. Porque tem vários historiadores que mostram algumas datas. Eles mostram 272, 271 e 270. A Roma papal, ela é quem levou todas as pessoas a esse engano. O clero da Igreja Católica. Por quê? Porque ela levantou contra o príncipe dos príncipes. Ela não levantou contra Ial dos exércitos, ela levantou contra o filho dele. E ela fez o que aqui o texto está dizendo? Ela abolindo o seu sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Roma papal tirou Ial da sua função de mediador. Aí a data está aí, 270. Lá, ó. Estrúquia em 395, Magna Grécia em 270. Por que Magna Grécia? Porque quem mandava era a Grécia de Alexandre o Grande. E aí, no ano 270, Roma, então, começou a governar o mundo inteiro. Por que eu estou pegando essa data para os irmãos? Porque a profecia de Daniel, capítulo 8, fala que ela vai durar 2.300 tardes. 2.300 tardes, nas escrituras, tem que ser interpretado como sendo anos. Então, são 2.300 anos. E aí vai acontecer o quê? O texto diz que o santuário será restaurado, será purificado. O santuário é quem? Aí toda a igreja que está caída hoje, no final da tribulação, ela vai ser arrebatada e vai ser restaurada. Por isso que o texto fala, e o seu santuário será purificado. Ao versículo 14. E ele respondeu, até quando? Perguntou para o anjo, até quando isso vai acontecer? Ele falou, até 2.300 tardes. Então, o santuário será purificado. Purificado de quê? De toda a idolatria que a igreja está nela hoje. A igreja está debaixo de idolatria, está adorando o Deus Sol, está adorando a Trindade. Aí, o Daniel perguntou para o anjo, até quando vai isso aí? Ele falou, 2.300 anos. Então, o santuário, a igreja, o templo do Mashiach, o templo do Eterno, será purificado. Purificado de quê? De toda idolatria. 270 antes do Mashiach, foi quando Roma venceu a Grécia de Alexandre o Grande. Dali até 2030,
tem-se 2.300 anos, 270 até 2030. Nós temos 2.300 anos. Nós temos 2.300 tardes. Porque tardes e manhãs ali, cada tarde de manhã representa um dia. Então, vão passar 2.300 anos a partir dessa data, de 270, quando Roma venceu a Magna Grécia. Até 2030, por isso que eu falei que nós mostramos data lá de 272, 271. Hoje nós sabemos que essa data está errada. Mas agora essa aí está batendo aí, ó, mais uma vez com a Agenda 2030. É aquilo que eu falei naqueles vídeos lá. Essa página é página de livros de história. Então, o que acontece, amigos? Eu quero voltar aqui. Daniel, capítulo 8, versículo 12. O pequeno chifre, os bispos de Roma, junto com Constantino, levantou contra o príncipe dos príncipes e tirou o seu sacrifício perpétuo. Roma tirou o nome Ialcha e colocou o nome Jesus. Quando ela fez isso, ela tirou Ialcha da função de mediador. Para quê? Para colocar o Jesus, o Deus Sol. Hoje o mediador da igreja e o Criador que o cristianismo quer hoje, eles não querem Ialcha, mas quer Jesus Cristo. Tanto que você lê nessa Bíblia aqui, se você ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, tá. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas Jesus Cristo não é o mediador. Jesus Cristo não é o mediador. O mediador é Ialcha. Por isso que o nome não pode ser tirado. O fundamento é o nome de Ialcha. Então, quando fala que o templo ficou arrasado aqui, é porque tirou o nome Ialcha e botou o nome Jesus. Tirou o nome Ialcha e botou o nome Jesus. Levantou contra o fundamento. Só que os irmãos verem o vídeo lá, os irmãos vão entender o que eu estou falando, que a tradução correta é essa. Levantou-se contra o fundamento. O pequeno chifre atacou o fundamento do templo. Atacou o nome de Ialcha. Por isso que no livro de Apocalipse, a igreja de Pérgamo fala, vocês conservam o meu nome. Porque até no início da era da igreja de Pérgamo, o nome estava ali. Mas depois, não. Depois o nome foi trocado e colocou-se o nome Jesus. Com isso, o templo foi arrasado. Com isso, eles tiraram Ialcha da sua posição de mediador. Por que o pequeno chifre Roma fez isso? Porque Roma ela não quer que Ialcha seja o mediador entre Ial e os homens. A Igreja Católica prega que Maria é a mediadora entre o Criador e os homens. Então, Roma coloca os santos, coloca Maria como mediador. Até os padres querem roubar a função de Ialcha de mediador. Você pode ver que as pessoas têm que ir até um padre para poder confessar os seus pecados. Aí o padre fala, você vai lá e reza 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso e você está perdoado. O que o padre está fazendo? Ele está usurpando a posição de Ialcha de mediador. Você não tem que confessar seus pecados para padre, nem para papa, não. Você tem que confessar os seus pecados para Ialcha. Lá diz que ele é o nosso advogado e ele perdoa os nossos pecados. Porque Ialcha é o mediador entre o Criador e os homens. É Ialcha. Não adianta, pô. Então, Roma atacou a função de mediador de Ialcha. Está entendendo, irmãos? Roma atacou. Com isso, ela colocou outro mediador no lugar de Ialcha. Ela colocou Jesus Cristo. E aí ela arrebentou com o santuário. Olha o que falou aqui. Olha o que fala aqui agora no texto. Daniel, capítulo 8, versículo 12. Ele chegou até exaltar-se contra o príncipe dos príncipes, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário e o seu exército. Agora, sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade, ele pôs a abominação, o ídolo, pôs o ídolo Jesus. Derrubou por terra a verdade. Ele acabou com tudo. Algumas pessoas falam assim, alguém que sempre fala assim, em vez do sacrifício perpétuo, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo que fez deu certo. Nessa aqui está. Ele jogou por terra a verdade. Qual a verdade que Roma, que o clero, que os nicolaítas da Igreja Católica usaram por Satanás? Qual a verdade que ele jogou por terra?
A verdade que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E a vontade de Yahweh é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Criador, Yahweh, e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahushua Mashiach, homem. Essa é a verdade que Roma jogou por terra. Essa é a verdade. Roma tirou Yahushua e botou Jesus. Aí ele jogou toda a verdade por terra. Então o cristianismo hoje não está levando verdade nenhuma para ninguém. O cristianismo está levando mentira. Por quê? Porque o cristianismo está pregando Jesus e a Trindade, 3 deuses. E aí o cristianismo está o quê? Embriagado no vinho da Babilônia. Está embriagado no vinho da hierarquia da Igreja Católica. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 17, fala que a prostituta tem uma taça na mão com o vinho da sua prostituição. Ah, a foto aí, ó. A Babilônia fala que e com esse vinho ela embriagou todos os habitantes da terra. Qual que é o vinho dela? Jesus Cristo, a Trindade, 3 deuses. É a doutrina de Satanás, é o engano de Satanás. Todos os habitantes da terra estão embriagados com o engano de Satanás, Jesus Cristo. Então, Satanás enganou toda a terra com o vinho da Babilônia, com a doutrina da Trindade, com Jesus Cristo. Todos estão embriagados. Olha de novo, irmão. Todos os habitantes. Apocalipse 17. Embriagou todos os habitantes. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Satanás é o enganador do mundo inteiro, de todos os habitantes, porque apresentou um Deus pagão, apresentou o Deus porco, o Deus sol, Jesus Cristo na Babilônia. E a igreja está embriagada nesse livro. Quem é que vai sair fora? O filho varão. Por quê? Porque a mulher está caída, mas a semente da mulher que está sendo formada dentro dela, que está sendo gerada dentro dela, é que vai vencer ele. Lá no Apocalipse 12 está escrito o quê? A mulher deu à luz ao filho varão, e ele foi arrebatado para o trono do Criador. E aí no Apocalipse 12, versículo 11, fala, eles o venceram, graças ao sangue do Cordeiro. E o que aconteceu com a mulher? Ela fugiu para o deserto. Ela teve que passar pela tribulação. Por que ela vai passar pela tribulação? Por que a igreja vai passar pela tribulação? Porque ela tem que conhecer quem é Yahushua, que Yahushua não é Jesus. Ela tem que conhecer que a Trindade não existe. Vou mostrar isso para os irmãos daqui a pouco. Aí os irmãos vão entender o que eu estou falando. Então, Roma tirou o fundamento. Tirou o fundamento. A tradução correta do livro de Daniel, capítulo 8, fala que o pequeno chifre atacou o fundamento do templo. Qual que é o fundamento do templo? O nome Yahushua. Por isso, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11, Paulo fala, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já foi colocado pelo Pai. Por que ele falou isso? Porque ele falou assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Ele estava querendo iniciar uma igreja com o nome de Paulo, outra com o nome de Pedro, outra com o nome de Apolo. Aí Paulo veio e falou, a igreja já foi iniciada em Corinto com o nome de Yahushua. Vocês não podem lançar outro nome. Aí vai e chama o nome de fundamento. Fala, ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr outro nome, além daquele que o Pai já colocou. Porque o Pai enviou o seu anjo lá, Gabriel, e mandou Miriam, colocar o nome da criança de Yahushua, porque ele será o salvador daqueles que nele crê. A palavra, o nome Yahushua significa Yahweh salva, Yahweh é a salvação. Esse é o nome, porque debaixo do céu, não é do céu do Brasil, da Itália, da Inglaterra, não, porque debaixo do céu de toda a terra, não existe outro nome. Eles lançaram outro fundamento. Com isso, eles fizeram o quê? Colocou outro mediador, Jesus Cristo. Arrebentou com tudo, acabou com tudo. Então, Jesus não é mediador, Maria não é mediador, São Jorge não é mediador, padre não é mediador, papa não é mediador, mediador é Yahushua, só tem um só, Yahushua ou Mashiach. Então, o segredo para se tornar um vencedor é achar o verdadeiro fundamento, lançado pelos apóstolos. Onde está isso? Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Nós temos que construir sobre o fundamento lançado pelos apóstolos. Está escrito, deixa aí. Fala que a igreja está sendo edificada sobre o fundamento lançado pelos apóstolos.
Os apóstolos pregou Jesus? Não. Os apóstolos pregou Yeshua? Não. Os apóstolos pregaram Yahusha, o nome que hoje nós já conhecemos. Todos que acompanham os vídeos aí, desde 2017, desde 2012, na verdade, né? Desde 2012, quando eu lancei pela primeira vez ali, viu o nome Yahweh e Yahusha. Então, nós temos que estar ligados nessas questões que nós quisermos fazer parte do filho varão. Por quê? Porque é uma promessa essa profecia. Ela foi prometida lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Vou colocar inimizade entre a mulher e a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. E este esmagará a sua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não é só Yahusha. Não é só Yahusha. Quem vai vencer é Yahusha e o filho varão, porque o filho varão é o seu corpo. Os dois estão lado a lado. O filho varão é a sua esposa, é a igreja virgem que vai casar com Yahusha. Então, não tem diferença. Paulo falou, quero vos apresentar como uma noiva virgem. Quem é o filho varão? Os 144 mil. O que está escrito lá dos 144 mil? Viu 144 mil no Monte Sião, junto com o Cordeiro. Eles são virgens. Olha o apóstolo Paulo, quero vos apresentar como uma virgem. Os 144 mil, eles são virgens. Na sua boca não se encontra mentira, porque eles não invocam Jesus, eles não invocam El, que é o pai de Baal, eles não invocam Senhor, que significa Baal, eles não invocam a Trindade, está fora do vinho do Papa, está fora do vinho dos nicolaítas. Eles abandonaram a doutrina que Satanás introduziu lá no concílio de Nicéia. Eles são fora. Por que são fora? Porque é uma promessa do Eterno lá no livro de Gênesis. A semente da mulher, da igreja, o filho da igreja, que está sendo a igreja lá do livro de Apocalipse 12, que está gerando um menino dentro dela, é um grupo de vencedores. Eles não vão aceitar a idolatria. São virgens, são íntegros, são fiéis. Não se contaminaram com mulheres. Então, quer dizer, então, se eu tiver relação com uma mulher, com a minha esposa, eu estou me contaminando? Não está falando disso. Está falando de igrejas. Mulher, no Novo Testamento, é igrejas, denominações evangélicas. Não se contaminou com o que é pregado lá dentro. Jesus, Trindade, Senhor, que é Baal. Eles saíram das denominações. Por isso o livro de Apocalipse 18 fala, sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Então, essa igreja virgem é o filho varão, é os 144 mil. Eles não estão em adultério com Jesus Cristo. Eles não foram após outro para ficar em adultério. Livro de Romanos, capítulo 7, fala que quem quer seguir a lei e quer seguir a graça junto, está em adultério com Moisés. Por quê? Porque a lei veio por meio de Moisés e a graça veio por meio de Yahusha. Se você quer Yahusha e quer Moisés, Romanos capítulo 7 fala que você está em adultério. Então, se você quer Yahusha e quer Jesus Cristo, você está em adultério com Yahusha, porque Jesus Cristo não é Yahusha. Tem que tirar da mente. Tirar da mente, pedir o Eterno, tira esse demônio, esse ídolo da minha mente. Mas então como é que os crentes vão ser salvos? Você está invocando Jesus, você vai me perguntar. Milson, então os crentes da denominação então vai para o inferno, não vai ser salvo. Não, eles vão ser salvos. Mas sabe por que eles vão ser salvos? Porque eles são predestinados. O nome deles já está no livro da vida antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o nome deles já está no livro da vida. No livro de Efésios, fala que Yahusha morreu pela igreja e se entregou por ela. Mas ela não existia, como é que ele morreu por ela? Como é que ele morreu por ela? Ela não existia lá, eu não existia, fulano não existia, ele morreu há 2000 anos atrás, eu não existia, você não existia, fulano, vai vir mais crentes aí, não existia. E aí? Ele morreu pela igreja, por quê? Porque a igreja está no coração do Pai. Os vencedores já estão no coração do Pai antes dele criar o mundo. Ele até falou, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui faz parte da igreja, esse aqui faz parte da igreja, esse aqui faz parte da igreja. É um processo. Igual, por exemplo, Eva. Eva foi criada virgem, pura. Não é isso? Aí veio a queda. Olha o que aconteceu, a queda. Aí agora é necessário escrever agora Gênesis, Deuteronômio, Êxodo, Levítico,
Isaías, Jeremias. Não precisava nenhum desses livros, não precisavam. Precisava só de Gênesis, capítulo 2, na hora que o Eterno cria Adão e Eva, precisava só do capítulo 2, e do Apocalipse, capítulo 21, onde fala, vi a noiva descendo toda se ataviada para encontrar o noivo, a nova Jerusalém. Ali está toda a igreja. Então precisava só daquele capítulo lá e de Gênesis capítulo 2. Mas então por que entrou o capítulo 3, capítulo 4, entrou Deuteronômio, entrou Levítico, entrou Isaías? Por que entrou tudo isso aí? Porque é o processo da purificação da queda dela. Por isso fala que Yahshua está purificando a igreja agora. Por quê? Porque ela caiu, ela manchou, ela se manchou com os ídolos, com Jesus Cristo. O Eterno, ele vê o futuro. Então, ele mandou escrever todo esse livro agora, é a história do resgate agora. Ela caiu, aí Yahshua veio resgatar. Por isso que no livro de Lucas fala que Yahshua veio buscar a ovelha que havia se perdido. Ele não veio buscar bode, não. Ele veio buscar a ovelha perdida. Mas é a ovelha dele. Está lá no mundão, bebendo, prostituindo, fazendo tudo errado, adorando ídolos. Está adorando ídolos. Está lá dentro da igreja católica, talvez está lá dentro da igreja católica, talvez está lá na Umbanda, no Espiritismo. Vão ganhar a salvação? Vão. Porém, se acontecer o arrebatamento do filho varão agora, eles têm que passar pela tribulação, porque a tribulação é uma maneira de purificar eles. Mas é aqueles que estão lá para trás, que não quiseram. Tem as trevas exteriores, porque o Eterno tem a próxima era para trabalhar na igreja ainda. Então, os 144 mil foi para lá. Por que eles foram para lá? Porque eles não se contaminaram com mulheres. Ele saiu a tempo. Ele se tornou vencedores antes de tudo se corromper. Está lá. Então, eles não vão precisar passar pela tribulação. Eles se purificaram nessa era agora, a tempo de ser arrebatado. Por isso que eu estou passando esse estudo para os irmãos entender que não é questão de salvação, não é questão se os crentes das denominações vai ser salvo, não, eles vão ser salvos. É questão se nós vamos fazer parte do filho varão ou se nós vamos fazer parte da mulher. A mulher que está gerando o filho varão é a igreja caída. Você quer fazer parte da igreja caída, das denominações? Pode ir para as denominações, pode ir para a igreja católica. Você não vai perder a salvação? Não. Se você é um predestinado, não. Porém, se acontecer o arrebatamento, você não vai subir no arrebatamento. Tem irmãos aí pregando agora que não existe arrebatamento antes da tribulação. Como é que não existe arrebatamento antes da tribulação? Se Satanás só vai ser jogado para a terra depois que houver o arrebatamento do filho varão. Quem vai escorraçar ele de lá para cá é o filho varão. Lê lá Apocalipse capítulo 12, fala, ele, o filho varão, foi arrebatado para o trono do Criador. E houve batalha no céu. Micael e os seus anjos guerrearam contra Satanás, Satanás contra os seus anjos, contra eles. E eles foram lançados para a terra, não se achou mais o seu lugar no céu. Por que não achou mais? Porque o filho varão chegou lá. O resto que forma o corpo de Yahshua ali, forma um com Yahshua, se juntou. O cabeça se juntou com os vencedores, com o seu corpo. Jogou para a terra, lançou para a terra. Então, existem os vencedores. Por isso fala, ao vencedor, dá-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Ao vencedor, dá-lhe-ei a coroa da vida. Os vencedores faz parte do filho varão. Se o filho varão não for arrebatado, Satanás não desce. Então, como é que os irmãos falam que não ter arrebatamento? E se Satanás descer para a terra, aí o que fala lá? Ele foi perseguir a mulher. Quanto tempo? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Aí vem a grande tribulação. Então, o arrebatamento tem que acontecer. Tem um arrebatamento antes e tem um no final da tribulação, que é quando a igreja vai ser toda purificada na tribulação. Ela vai ser purificada na tribulação dos ídolos. É tanto que tem uma menina aí que eu vi o vídeo dela, depois a filha pegou o vídeo e estirou. Ela teve um sonho, o sonho dela foi tremendo, que ela viu uma mão no céu passando e pegando as garças branquinhas e levando para cima. Quando pegou as garças branquinhas e levou para cima, ela disse que olhou para a terra, ela estava junto ali, a fazer parte de uma dessas garças, ela olhou para a terra e viu todos os crentes correndo e tropeçando em porcos. Qual os porcos que estavam tropeçando? Jesus Cristo.
Porque o nome Jesus vem de Iesus, do latim. Iesus, no latim, significa isto é porco. Mas por que ela teve a visão dos crentes tropeçando em vários corpos? Porque os crentes ainda vai levar tempo na tribulação para cair a ficha que Jesus é o Deus porco da Igreja Católica. Mas ele vai cair a ficha, meu Deus? Vai. Por que eles vai cair a ficha? Porque vai vir as duas testemunhas pregar. Alial e Marcha, Elias e Moisés. E eles vão vir pregando Ial. Elias pregava qual o nome? Pregava Ial. Ele bateu de frente com a Jezabel, provando que o nome Ial era que é verdadeiro e não Baal. Então ele vai vir pregando Ial. E ele vai vir pregando também Ialcha. Por quê? Porque os judeus têm que aceitar Ialcha como Salvador também. Eles têm que aceitar Ialcha. Então ele vai vir pregando Ial e Ialcha. E aí a igreja vai ver. A igreja fica para trás. Ela vai virar e falar, então nós estávamos no engano. E eles, com certeza, eles vão falar para a igreja que ela estava no engano. Por que eles vão falar para ela que ela estava em engano? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, fala assim: caiu a grande Babilônia, aquela que tem dado a beber do vinho da sua prostituição a todas as nações. Aí fala, caiu a grande Babilônia. Aí fala, vai haver um Júpiter lá no céu. E Júpiter de quem? Do filho varão, que já vai acabar de chegar lá. Aí a Babilônia vai cair, por quê? Porque está lá, a verdade vai ser revelada. O que está escrito lá? Apocalipse 14, versículo 6. Vi um anjo cortando o céu. Vi um anjo cortando o céu. E ele gritou em alta voz: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Mas o que ela estava fazendo? Colocando todo mundo debaixo de prostituição. E prostituição na Bíblia é o quê? Idolatria. Por quê? Porque ela estava pregando 3 deuses e pregando a Jesus Cristo. Se você ler o capítulo 14, versículos 6 e 7, você vai ver que fala assim, o próximo versículo fala assim: outro anjo cortou o céu dizendo, adorai aquele que fez os céus e a terra. Esse é o do versículo 6. O primeiro anjo vai passar e falar assim, ó, adorai aquele que fez os céus e a terra. Quem é aquele? Ial dos exércitos. Então, quem fez os céus e a terra não foi aqueles, igual os pastores pregam. Os pastores dizem que quem criou os céus e a terra foi uma trindade, 3 deuses, Pai, Filho e Espírito. Não. Quem criou os céus e a terra chama-se Ial dos exércitos. Como é que ele fez? Por intermédio de Ial. Mas o Criador é ele. Você nunca vai ver a Escritura chamando Ial de Criador. Não. A Escritura fala que o Eterno é o Criador. Ele criou tudo por meio de Ialcha. E não foi 3 que criou, não. Foi só um. E quem estava com ele era seu filho. Então, no versículo 6, mostra o que é que causa a queda da Babilônia. No versículo 6. Adorai aquele. Aí pregou um evangelho ensinando um. O anjo vai cortar os céus, ensinando que tem que se adorar um. Adorai aquele. Você falou, não é para adorar o Pai e o Filho, não é para adorar só o Pai. Não é para adorar o Pai, Filho e Espírito Santo, não. É adorar aquele, é um só, o Pai. Aí, quando pregar essa mensagem, para adorar aquele é Ial, que é o único que fez os céus e a terra, aí vem o próximo versículo, fala, outro anjo cortou o céu dizendo, caiu a grande Babilônia. A grande mentira caiu. A idolatria caiu. O Jesus caiu. A trindade caiu. A grande Babilônia que embriagava os habitantes da terra com a sua idolatria. Viu aí, irmão? Ficou claro agora? Então, o filho varão não vai passar por isso, ele já está passando por isso. Ele já saiu disso aí, já. Ele já saiu dessa idolatria, já saiu desse vinho da Babilônia. Ele agora conhece quem é Ial dos exércitos, qual é o seu nome. Ele conhece quem é o mediador, é Ialcha, o homem. O Machia é um homem. Por isso que os ialdins, os judeus hoje, não aceitam Jesus Cristo. Porque eles perguntam, quem é Jesus Cristo? Fala, Jesus Cristo é Deus encarnado. Está lá no 4º evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Antes de Abraão existir, eu sou. Judas lá chega com soldado, a quem buscais? A Jesus, aí ó, eu sou, caiu tudo por terra. Prega um outro Machia. Os ialdins não aceitam nunca. Eles sabem que
o Machia que vai vir nessa terra é um homem nascido de mulher, sabe que é nascido de mulher. Ele só não crê que ele é o filho do Criador, que veio como homem. Não, eles não aceitam essa mensagem. Só que é um homem normal, nascido de uma mulher, e tá, nesse ponto eles está errado. Mas nesse ponto deles crer que ele é um homem, esse está correto. O cristianismo não. O cristianismo não, é meio Deus e meio homem. É 100% homem e 100% Deus. Ele é mesclado. Isso aí é a mistura que Satanás gosta de fazer com as coisas do eterno. Lá no livro de Gênesis ele misturou o falso evangelho com o evangelho verdadeiro, a palavra dele, a palavra do Criador. Os irmãos podem ver que o capítulo de Gênesis ali, até o capítulo 6, fala de uma hibridização, algo híbrido, algo misturado. Os irmãos podem ver lá que as filhas de Caim, a descendência de Caim, se misturou com a descendência dos filhos do Criador. É uma mistura, vai hibridizando tudo. Os irmãos podem ver que Caim, ele é um ser híbrido, filho da serpente com Eva, hibridizado. Então, o capítulo do capítulo 3 ali até o capítulo 6 é só hibridizando, é só misturando tudo, é misturando a palavra do Criador com a palavra de Satanás. É Caim, que é uma mistura de gente com animal, é uma mistura. É a descendência de Caim se misturando com a descendência de Sete, misturando tudo. Aí o Eterno falou, vou meter o pau e arrebentar tudo. Por quê? Porque a palavra do Eterno, ele não aceita hibridizar ela. Por isso que no livro de 1 Pedro, fala assim, nós devemos desejar, capítulo 1, nós devemos desejar ardentemente o leite da palavra do Eterno não adulterado, não misturada. Se você misturar a verdade com a mentira, já era. Por isso que o quarto evangelho regaçou tudo. Por isso que tem várias passagens no livro de Mateus que é tudo heresia, ele tem que lançar tudo fora ali. Ó. No livro de Marcos ainda tem mais um bocado lá que é aquele passo que fala, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Aquilo aí, se você pegar no rodapé da Jerusalém, fala o capítulo 16, do versículo 9 em diante, está tudo acrescentado. Então, a Babilônia, ela trabalha para poder misturar, para poder fermentar. Ao fermento que uma mulher misturou no meio de 3 medidas de farinha, misturou o fermento no meio da farinha do evangelho. Ela mistura mentira, a mulher é hierarquia, a hierarquia da Igreja Católica. Começou lá. E aí depois passou para a hierarquia das denominações evangélicas. Então, tudo foi paganizado. E agora nós temos que fazer o quê? Igual eu falei naquele vídeo passado. Voltar para o ensinamento dos apóstolos. Paulo não pregava 3 deuses. Paulo pregava um Criador só, Yahweh. E pregava, o outro que ele pregava era Yahweh, o Machia, o filho do Criador como homem, mediador. Ele não pregava 3, não. Quem pregou 3 foi Constantino, logo depois de Constantino. Constantino pregou que o filho é o próprio Deus encarnado. Depois veio o Papa São Damasco, no ano 381, e criou-se o dogma da Trindade. Então, o dogma da Trindade é uma doutrina de Satanás. Tem que sair fora se você quiser fazer parte do filho varão. E não adianta os pastores contestar e ficar bravos, não. Esquece eles. Esquece eles. Você não tem que dar crédito para eles, você tem que centralizar no que nós estamos falando aqui, ver se faz sentido ou não, e pesquisar, correr atrás, busca ali, busca aqui, verifique se bate ou não, para você entender. Volta para os trilhos, tem que voltar para os trilhos. As 7 eras da igreja estão aqui, ó, no quadro, aqui, ó. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. 7 eras. O que acontece? O que é 7 eras? 7 é plenitude, é completo. O Eterno escolhe o número 7 para poder mostrar quando completa tudo, completou tudo. Então começou aqui, ó. Quem era o mensageiro de Paulo? Depois veio outro mensageiro, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Começou certinho aqui, ó. Aqui ela começou certinho com Paulo. Aqui ela ainda estava bonita na era de Esmirna. A palavra Esmirna significa sofrimento, jogado para os leões na arena. Estava fiel ainda. Na era de Pérgamo, no início da era de Pérgamo, o nome ainda estava lá, mas depois do final da era de Pérgamo já não existia o nome mais. Chegou aqui, entrou a era de Tiatira. Aquela já desviou, a igreja saiu do caminho aqui, ó, no ano 312, aqui, ó. Ela saiu do caminho. É tanto que Constantino criou o Concílio de Nicéia no ano 325. Aqui a igreja saiu dos trilhos na era de Pérgamo. Era de Tiatira, onde fala assim, tens aí aqueles que oferecem sacrifício aos ídolos.
Isso aqui é a foto da Igreja Católica, é o xerox da Igreja Católica. Se você ler lá, você vê até a foto da Igreja Católica. Mesmo que você está vendo a foto da Igreja Católica. Idolatria pura aqui, ó. Idolatria pura. Aí chega a Era de Sardo, 1515. Quem surgiu em 1515? Martinho Lutero. O que está escrito lá? Não achei concluídas tuas obras. Você começou a restaurar. Olha a igreja começando a entrar para dentro dos trilhos aqui, ó, com Martinho Lutero. Martinho Lutero bateu de frente com os papas. Teve que correr para a Alemanha para os papas não matar ele, para os papas querem matar ele, porque ele falou assim: você está vendendo terreno no céu, não existe não. E a salvação não é por obras, não. A salvação é pela fé, independente de obras. Ele começou a colocar a igreja nos trilhos. Pregou 91 teses lá na porta do Vaticano, bateu de frente com o Papa falou: nós temos que matar ele. Aí o rei da Alemanha falou: não, pega ele e traz ele para cá que eu quero ver o Papa matar ele aqui. Aí eles pegaram ele na cadeia, o adianta os caçadores nem achou mais. Levou ele lá para a Alemanha, chegou ele e falou: você quer o quê? Ele falou: eu quero agora um dicionário bom, quero isso, isso, isso. Eu vou pegar a Bíblia agora e traduzir ela e mandar ela para o mundo inteiro, porque os crentes têm direito a ela, não é só os padres, não. E nem o Papa, não, porque ficava só na mão deles e só em latim. Então eles faziam o que eles queriam do povo. Pedia terreno no céu, tirava a pessoa do purgatório, levava para o paraíso, fazia o que eles queriam. Aí Martinho Lutero bateu de frente, traduziu a Bíblia para o alemão, depois foi traduzindo em inglês, francês, chinês, português, chegou no mundo inteiro, graças a Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero aperfeiçoou a igreja, ele era o mensageiro para essa era, aperfeiçoou não. E Alves falou: não achei concluído, perfeito, mas qual que é tranquilo, não é você que vai trazer a mensagem para poder aperfeiçoar a minha palavra, para levar lá para a época dos apóstolos, não, né? Você vai terminar aqui com o mensageiro da era de Filadélfia. Na hora que ele chegar, ele vai mostrar que trindade não existe, que o nome não é Jesus, é Yahshua, que o nome do Eterno é Yahweh, que o batismo que a Igreja Católica passou a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é em nome de Yahshua, Atos 2:38. Arrependei-vos e sejam batizados no nome de Yahshua, para perdão dos vossos pecados. Atos capítulo 8. E eles foram batizados em nome de Yahshua. Atos capítulo 10. Eles batizaram em nome de Yahshua. Paulo falou: todos nós fomos batizados em Yahshua, morrendo juntamente com ele. Colossenses capítulo 3, versículo 7. Tudo que vocês forem fazer, seja por palavra ou por ação, seja feito em nome de Yahshua, agradecendo a Yahweh. Tudo que vocês forem fazer. Então, a imersão, o batismo, é o primeiro mandamento. Você começa ali, o menino nasce ali agora. Começou a carreira com a imersão. Depois aprende a partir do pão e vai prosseguindo. Aí aparecem os irmãos aí que querem discutir questão de batismo de pão e imersão. Não. A Igreja Católica sabia que o batismo era feito no nome do Filho. Ela queria era corromper. Ela sabia que era no nome do Filho. Ela falou: não, mas nós não vamos fazer no nome do Filho, nós vamos fazer no nome da aberração, 3 deuses. Pai, Filho e Espírito Santo. Tirou foco. Mas ela sabia que era feito no nome do Filho. Até que se você ler a Bíblia de Jerusalém, no livro de Mateus capítulo 28, onde fala que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no rodapé da Bíblia de Jerusalém, fala assim: ó, sabe-se que no princípio o batismo era feito, a imersão era feita no nome do Filho. Mais tarde foram mudados os títulos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aqui, Filadélfia, ela cai dentro dos trilhos novamente. A igreja volta para os trilhos novamente. Essa aqui recebeu elogio, essa aqui, Yahshua repreendeu ela, Pérgamo, Yahshua repreendeu Tiatira, falou: se vocês não se arrepender, seus filhos vão morrer na tribulação, Tiatira. Sardes repreendeu, falou: ó, começou bem, mas você está morto. Vocês morreu novamente. Por que morreu novamente? Porque Martinho Lutero, na hora que ele morreu, aí o grupo dele virou e falou assim: vamos criar uma denominação, qual? Luterana, Igreja Luterana. Aí a igreja morreu de novo, porque ela se tornou uma denominação, ela se tornou uma organização criada pelos homens. A igreja não é uma denominação. A igreja tem que funcionar dessa forma aí, ó. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. E Al não habita em templo feito por mãos de homens. Então, a igreja não é uma denominação. Ela morreu porque ela se tornou uma denominação. A primeira denominação foi a Igreja Católica. Igreja Católica Apostólica Romana. Primeira. Depois, Martinho Lutero deu um empurrão e falou: sai da Babilônia. A galera começou a sair. Falou: mas Martinho Lutero morreu, vamos criar uma denominação para nós. Igreja Luterana. Depois veio Batista, Presbiteriano.
voltaram tudo para a organização de novo, voltou tudo para as denominações de novo. Aí agora vem a igreja de Filadélfia, todos saíram do sistema, todos saíram de dentro da Babilônia, todos saíram das denominações, está fora, reúne ali na internet, reúne em casa, não reúne em templos mais, não tem os nicolaítas no meio mais, correu com os nicolaítas, não tem pastor é Ialcha, o cabeça é Ialcha, não é Romilson, não é... o cabeça é Ialcha. Qualquer irmão pode levantar lá, trazer uma palavra, porque ele é membro do corpo, ele faz parte do corpo. Não existe um clero sentado lá no púlpito e um grupo de gente lá no banco. Não existe um maior do que o outro. Não existem pessoas com língua de porco querendo aparecer mais, paletó, usando terra, igual o Ialcha falou, eles gostam dos primeiros lugares na sinagoga. Eles querem ser chamados pelos homens de mestre, de rabi. Não existe isso no nosso meio. Tem que ser igual o Ialcha lá, que eles, para saber quem era ele, teve que ganhar um beijo no rosto, porque senão o soldado ia prender a pessoa errada, porque ele vestia igual eles, ele não se destacava deles, ele não queria ser melhor do que eles, ele queria ser igual a eles. Então, a igreja de Filadélfia caiu dentro dos erros. Por que caiu dentro dos erros? Porque ela falou assim, porque vocês guardaram a minha palavra, a palavra verdadeira. Eu também vos guardarei da hora da tribulação. Vocês guardam a palavra verdadeira, que foi ensinada lá pelos apóstolos. Por isso, na igreja de Filadélfia, ele fala assim, ó, ao anjo da igreja de Filadélfia, assim diz, o verdadeiro. Para que ele vai falar isso? Quem está falando é o verdadeiro para você, é o verdadeiro. Quem está falando? Quem está falando é o verdadeiro. Porque tem um outro, tem o falso, tem Jesus. Jesus não é o verdadeiro. Ela está falando, eu sou o verdadeiro, eu sou o santo. Aquilo é imundo, aquilo é um ídolo. Ídolo é imundício. Ídolo é imundício. Você tem que largar o ídolo. Pega com o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Ialcha. Vocês não negaram o meu nome. Aqui ele fala, vocês não negaram o meu nome. Ninguém nega Jesus, não. Todo mundo confessa Jesus. Agora eu quero ver confessar Ialcha. Ialcha todos negam. Só o filho varão que não vai negar. Ialcha, o filho varão não nega. Aí ele falou, vocês não negaram o meu nome. Farei com que aqueles que se dizem Ialdis venham e prostrem diante de vocês e reconheçam que eu vos amei. Porque vocês me guardaram a palavra da perseverança, eu também não vou deixar vocês passarem pela tribulação. Então, agora, quando a gente vai lendo essas cartas, uma por uma, a gente vai entendendo as eras, vai entender o que aconteceu em cada era, perfeitamente. Aonde está Filadélfia hoje? Filadélfia está na denominação, a era, e você fala, Filadélfia, não, irmão, a era de Filadélfia. Teve a era de Éfeso, a era de Esmirna, a era, o período. Nós chegamos no período de Filadélfia, na era de Filadélfia. E ela já está terminando. Por quê? Porque para ela ia ser revelada todas as verdades. E Ialcha está contente com a restauração que aconteceu em Filadélfia. A restauração que aconteceu com Filadélfia, talvez ela não seja 100% não, mas o que foi restaurado nela satisfaz o coração dele, porque o nome dele apareceu, o nome do Eterno apareceu, as pessoas foram emergidas no nome dele, está sendo emergida no nome correto. Todo aquele estrago que a Igreja Católica fez lá atrás caiu por terra nessa era aqui, ó, na era de Filadélfia. Então, nós não temos que sair procurando, não. É aonde nós estamos, na internet. A Igreja de Filadélfia reúne na internet. Ela ouve a mensagem através da internet. Por que vamos que é através da internet? Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha. Eu sou aquele que fecha e ninguém abre. Eu coloquei uma porta aberta diante de você. O que ele falou para o apóstolo Paulo? Coloquei uma porta aberta diante de você, Paulo. Foi aberta uma porta para me pregar lá na Grécia. Ele falou lá em Coríntios. Depois, lá no livro de Colossenses, ele torna a falar de outra porta aberta para ele pregar. A porta é a internet. Ela vai ficar aberta até na hora que Ialcha quiser. Nós temos que fazer agora para fechar. Acabou o período, acabou. O filho varão foi formado. O menino nasceu, foi levado para cima. Pronto, fechou. Nós temos que fazer parte do filho varão. Espero que os irmãos entendam. Essa é a mensagem. Na paz do Eterno.